Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesta aula nós daremos continuidade ao entendimento das demais funções dentro do Power Query. Porém, antes, eu quero lembrar vocês que no arquivo que nós conectamos xlsx, que é este, tem o nome de bases Power Query Power Pivot, nós temos inúmeras planilhas. Nós conectamos a planilha separar, mas nós temos a planilha aqui, ó, arrumar, preenchimento, pivot, transpor, adicionar colunas e colunas condicionais. São propriedades, são funções que nós iremos fazer dentro do Power Query. E eu já deixei propositalmente formatado da maneira como está, para que nós possamos trabalhar as funções lá dentro do Power Query. Dito isso, nós iremos importar cada planilha desta, tá bom? E nós iremos trabalhá-las, tá? Para entender como é que nós iremos arrumar, por exemplo, planilhas que têm informações aqui, colunas, linhas, com espaço antes e depois. Em tabelas que nós iremos conectar, por exemplo, que ele tem as linhas aqui do ano, por exemplo, em branco, mas eu sei que isso aqui é tudo referente a 2022, aqui é totalmente referente a 2023, e como eu preencho isso de forma automática. Como transformar colunas em linhas, nós já vimos, mas iremos recapitular. Como transpor e tudo mais, tá bom? Então, só para frisar para vocês que nós iremos fazer isso. Dito isso, vamos voltar aqui dentro do nosso arquivo. Vamos voltar aqui para o Power Query e vamos conectar. Olha que interessante. Tá? Aqui em fontes recentes, vai mostrar todas as fontes que nós já utilizamos recentemente. Aqui tem algumas fontes minhas, né? Mas aqui ele aparece as últimas fontes que nós conectamos. Que foi a base de dados em PDF, em TXT, o arquivo XLSX que eu acabei de abrir para vocês, aquele link da web do site da Ambima para pegar os feriados. Então ele aparece aqui as mais recentes. Então se eu vou conectar no arquivo que eu já conectei só em uma planilha diferente, eu não preciso clicar em nova fonte, arquivo, passo de trabalho, selecionar o arquivo, selecionar etc. Não, eu já tenho a fonte conectada. Então eu venho em fontes recentes e clico aqui, ó, Power Query. Ele já vai conectar automático nessa última fonte. Ele pergunta quais são as planilhas que eu quero conectar. Nessa vez eu quero trazer todas as outras que eu não fiz. Então eu vou marcar, eu quero várias. Então eu quero adicionar colunas, arrumar, colunas condicionais, pivot, preenchimento, separar e transpor. Quero todas elas. E clique em OK. Ele vai criar aqui todas as consultas ao lado esquerdo, certo? Porém, está meio bagunçado. Vamos arrumar isso? Para arrumar aqui e facilitar a localização e entendimento, eu vou clicar com o botão direito, grupo, e eu vou separar por grupos, que são pastinhas, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tipos de fontes. Eu já sei que são todas as consultas no qual eu exemplifiquei as conexões de fonte, na web, PDF, TXT, XLS, etc. Segurar o Shift, clico nas quatro, que é os que nós estávamos trabalhando. Posso clicar com o botão direito, mover para o grupo, e seleciono o grupo ou arrasto. Nesse caso eu vou fazer isso. Ele já adicionou aqui, dentro da pastinha tipo grupo, se eu agrupar, ele já agrupa. E ele já automaticamente deixa as demais que eu não criei em nenhum grupo em outras consultas. Eu já quero criar uma pastinha para elas também. Eu vou criar um novo grupo e eu vou chamar de exemplos. Vou pegar todas essas tabelas, consultas, clico com Shift, seleciono tudo. Agora eu vou clicar, segurar e arrastar para dentro da pasta exemplos. E pronto, agora eu tenho dois grupos. Fontes, onde eu tenho 4 consultas e ele tem um númerozinho de quantidade de consultas dentro de cada grupo. Então, tipos de fontes tenho 4 e exemplos eu tenho 7. Quando eu expando, ele mostra quais são. Beleza? Então, já explicando aqui fontes recentes. Ele vai mostrar as últimas fontes que você conectou. Você já pode clicar e ir direto para elas sem precisar localizar onde está o diretório e tudo mais, a não ser que você tenha mudado o local do diretório, por exemplo, estava salvo na área de trabalho, agora eu coloquei na pasta documentos. Aí ele não vai abrir porque o diretório foi alterado. Aí você precisaria vir em nova fonte,
arquivo e selecionar, por exemplo, o Excel, ou se for banco de dados, SQL, ou se for outras fontes, enfim, a fonte correspondente, tá? Beleza. Adicionou aqui outras colunas. Por que que eu estou pulando, por exemplo, as funções aqui relacionadas a combinar, que seria mesclar consultas, acrescentar e combinar arquivos, e o gerenciar parâmetros? Porque nós iremos tratar as informações de vendas, porque nós depois trabalharemos dentro do Power Pivot. E nela eu vou utilizar essas funções. Então eu prefiro explicar já na prática como vai funcionar do que mostrar exemplos. Então, depois que eu mostrar todos os outros exemplos, as funções que estão dentro da guia transformar, adicionar coluna, exibição é só para mostrar ou não propriedades aqui dentro do Power Query. Eu vou mostrar, mas não vai acrescentar em nada dentro das nossas consultas. Depois que nós fizermos isso e formos para a prática, aí lá eu mostro, porque vai fazer mais sentido, tá? Então é isso. O inserir dados eu vou explicar no final, depois que eu explicar todas essas etapas aqui dentro do grupo exemplos que eu acabei de criar. Vou fazer diferente. Eu iria explicar no final, vou explicar agora. Inserir dados, você cria uma tabela manual. Então, se você clicar aqui em inserir dados, ele vai abrir como se fosse um Excel. Aqui na tabela, eu vou colocar a tabela manual. E aqui eu posso adicionar mais colunas. Então, eu quero, por exemplo, duas colunas e linhas. Eu vou clicando aqui no maisinho e vai adicionando linhas. Aí eu dou 2 cliques e eu posso escrever. Aqui eu quero que seja, sei lá, vendedor. Então, eu vou colocar José, Viviane, Márcia e, sei lá, Augusto. Esses quatro nomes. E aqui eu quero que seja idade. Então esse aqui tem 30, ela tem 27, a Márcia tem 19, o Augusto tem 23. E aí eu clico duas vezes, ou clico com o botão direito no cabeçalho para renomear. Nem aparece a opção de renomear, tem que dar duplo clique. Vou clicar, vou escrever vendedor e na segunda, idade. Feito isso, criei uma tabela manual, não está conectado em lugar nenhum. Clique em OK. Está carregando. Carregou aqui, ó, tabela manual. Como eu criei essa tabela, cliquei em inserir dados, selecionada a pasta exemplos, ele já joga aqui para dentro automático. Se eu não quero que ela pertença, eu só arrasto para fora, por exemplo, coloco aqui outras consultas e ele fica fora. E aqui ele já trouxe o tipo alterado, etc. Então inserir dados é para você inserir manualmente os dados. Se são dados que nunca serão alterados, nesse caso não faz sentido, né? Como seria uma tabela, por exemplo, de cadastro, não faz sentido ser assim. Mas aqui é só para exemplificar que você cria uma tabela de forma manual. Beleza? Show de bola. Agora vamos para cada etapa desses exemplos. Vamos em adicionar colunas, por exemplo. O adicionar colunas, a partir da data, eu posso criar uma tabela chamada calendário. Todo modelo de dados que você for trabalhar com períodos, utilizando Power Pivot, quando você criar, precisa no Power Query, você tem que ter uma tabela calendário. O que é uma tabela calendário? É uma tabela de datas que vai possuir todas as datas dos eventos que você vai analisar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma base de vendas, onde tem as vendas dos fornecedores dos vendedores de 2018 a 2024. Você precisa ter uma tabela calendário de 2018 a 2024. E conforme essas datas forem aumentando ali as vendas, essa tabela se ajuste automaticamente. Por quê? Porque aí você pode fazer mais facilmente comparações entre anos. Por exemplo, quanto que cresceu e caiu em relação ao ano anterior. Não que na tabela própria, na tabela de fato, eu já estou até antecipando assuntos. Na tabela de vendas, onde tem todos os registros, você possa fazer. Você pode. Mas, por exemplo, o mesmo vendedor, no mesmo dia, eu posso ter várias vendas? Posso. Por exemplo, no dia 1º de março. Pô, 3 vendedores diferentes, eles podem ter vendido? Pode, certo? E aí, eu preciso analisar esses dados por mês e por semana. Se eu adicionar essas colunas lá na tabela de vendas, vai aparecer 3 vezes o dia, 3 vezes a semana, para a mesma data.
Faz sentido? Não. Por que eu estou repetindo data? Só estou aumentando a minha base de dados e, consequentemente, os meus dados demorarão para processar mais e o arquivo ficará mais pesado e não é performático. Então, qual é o interessante, o ideal? Você tem uma tabela de datas, tá? Onde cada data só vai aparecer uma vez. E através de relacionamentos você conseguirá fazer essas análises. Eu estou antecipando assuntos aqui, mas na prática vocês verificarão como isso acontecerá. Mas nesse caso aqui, nós faremos um exemplo de como criar uma tabela calendário. Então eu já tenho uma coluna de datas, e a partir dela eu quero criar as demais colunas. Ano, trimestre, nome do trimestre, semestre, nome do semestre, semana, mês, dia e assim por diante. Quero criar todas essas colunas. Então, como nós faremos? Simples, vou aqui em adicionar colunas na guia. Com a coluna data selecionada, aqui eu vou em data hora. Significa que eu vou adicionar colunas a partir de data. E o que eu quero adicionar? Idade, somente data, etc. Não. Eu quero adicionar primeiro ano. Estou aqui em ano, ano. Ele já adiciona e já coloca no formato certo, que é inteiro. Não tenho 2024,3. Não, é 2024 ou 2025. Tá? Agora eu quero adicionar mês. Tá vendo que a coluna ano está selecionada? Então aqui data fica vazio, fica apagado. Porque ele só consegue adicionar se for uma coluna de data ou uma coluna de ano, né? Perdão, uma coluna de data ou de hora para habilitar essas colunas aqui. Nesse caso, vamos voltar para a coluna data. E aqui em data, nós clicaremos novamente. Agora eu quero adicionar mês. Aí ele trouxe o número do mês. E agora eu quero adicionar o nome do mês, porque eu tenho mês 1, mês 2. Mas mês 1 é o quê? É janeiro, mês 2 é fevereiro. Então volto aqui em data, clico na setinha para baixo, mês e nome do mês. Agora ele trouxe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante. Legal, né? Pô, não preciso ficar criando fórmulas e nada, ele faz sozinho para mim isso. Agora eu quero aqui em trimestre. Quero que ele me adicione aqui o trimestre do ano. Tá aqui, ó. Aí vai aparecer 1, 2 ou 3 ou 4. Mas vamos supor que na sua empresa analise por quê? Quarter. Quarter em inglês é trimestre. Mas tem muitas empresas que utilizam Q1, Q2, Q3, Q4. Que é o trimestre 1, trimestre 2, 3 e 4. Só que aqui não tem essa função por padrão. Você precisa adicionar manualmente isso, tá? Então, como nós faremos? Muito simples, muito simples mesmo. Aqui dentro de adicionar colunas, eu clico aqui em coluna personalizada. Ele vai abrir uma caixinha para mim. Eu deixo a coluna trimestre selecionada ali. E aí ele pergunta o seguinte: tá, você quer criar uma coluna personalizada? Qual que é o nome dessa coluna? Eu vou chamar de nome do trimestre. Beleza. Aqui dentro dessa fórmula de coluna personalizada, o que eu quero que ele faça? Eu quero que apareça o seguinte: a letra Q e na frente o número do trimestre. Então, para isso eu preciso concatenar essas duas informações para elas se transformarem em uma só. Olha quão difícil é. Eu quero que apareça Q1, Q2, Q3, Q4, certo? Então eu vou clicar em aspas duplas, ele já vai criar e vai permitir que eu insira a informação no meio. Então ele já criou aspas duplas do final, né? Eu coloco Q. Só que eu vou escrever Q1? Não. Eu só coloco Q. Então, se eu fizesse somente isso, eu vou clicar em OK, tá? Ele vai criar uma coluna repetindo Q para todas elas. Só que o que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue essa letra Q e concatene com o número que aparece de trimestre em cada linha. Então, quando for no segundo trimestre, eu quero que seja Q2. Quando for no terceiro trimestre, eu quero que seja Q3, assim por diante. Então, como que nós fazemos isso? Eu volto aqui na personalização adicionada, que foi a coluna personalizada, clico na engrenagem. E qual é o caractere que eu utilizo para concatenar? Se você já conhece um pouquinho de Excel, você sabe que para concatenar você pode utilizar o e-comercial para isso. Existe a função concatenar, mas normalmente o que nós utilizamos? E-comercial para concatenar. E aí ele vai pedir o seguinte: tá, agora com o que eu quero concatenar? Aí eu quero concatenar com as colunas que estão disponíveis nessa tabela. Eu estou querendo concatenar com a coluna trimestre. Então eu venho aqui na coluna trimestre, ou dou um duplo clique em cima desta coluna, ele é adicionado automaticamente. Ele já adiciona. E sempre a referência da coluna entre colchetes, tá?
Então, entre colchetes, nome da coluna. Ou, vou apagar. Clico na coluna e clico em inserir. Só isso. Clique em OK. Olha o que ele vai fazer. Deu erro. Por quê? E aqui é um passo interessante, já um pouquinho avançado, mas nem tanto, tá? A letra Q é um texto. A coluna trimestre é número, tá vendo aqui, ó? Número inteiro. 1, 2, 3, 4. Ele não permite que eu concatene informações de tipos diferentes. Texto com número. Eu preciso transformar essa coluna trimestre em texto. Aqui é um pouquinho de avançado, mas vocês utilizarão isso, tá? Então já quero mostrar para vocês. É avançado, mas nem tanto. Para transformar uma coluna de número para texto, eu utilizo uma expressão chamada number.toText, número para texto. E aqui dentro do Power Query, ele é case sensitive. O que significa isso? Que você tem que respeitar as letras maiúsculas e minúsculas, senão ele não funciona. Se você escrever tudo minúsculo, não vai funcionar. Se você escrever tudo maiúsculo, você não vai funcionar. Você tem que escrever exatamente igual, tá? Eu vou apagar esse trimestre para exemplificar. Então, primeiro, vou dar um espaço para ficar mais fácil o entendimento. Eu quero que concatene o Q de quarter e number, com N maiúsculo, ponto, to, T-O, text, número para texto. Abro parênteses. Ou eu posso clicar aqui na expressão, tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, number to text. Eu posso clicar, só que ele cria 2 vezes. É não tão bom. Então eu prefiro escrever na mão. Number.toText. Aí eu abro parênteses. Beleza. Aí o que ele faz aqui, ó? Converte o número fornecido em texto. É isso que nós queremos. Agora sim, eu clico aqui no trimestre, inserir e fecho o meu parênteses. Então o que ele fez? Ele pegou o Q, concatenou com o trimestre, mas ele utilizou essa expressão para transformar o trimestre, que é número, em texto. Agora, quando eu clicar em OK, aparece para mim aqui, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4. Porém, ele não trouxe o tipo automático. Pô, eu vou vir clicar aqui nesse ícone de ABC123, que é o alfanumérico, e colocar para texto, porque é um texto, né? Porque tem a letra Q. Pô, ele vai criar um tipo alterado de novo. Pô, nós não estamos trabalhando com economia de etapas aplicadas. Se eu conseguir transformar em texto dentro da própria fórmula de personalização adicionada, eu não tenho que criar uma nova etapa. Mas é importante nós criarmos essa nova etapa para entender o que ele está fazendo para poder transformar em texto. O que basicamente ele faz? No final, ele depois da instrução, no caso aqui é o nome da coluna, né? Ele utiliza type.text. Então eu sei que para transformar para texto, eu tenho que utilizar type.text para converter a minha instrução para texto. Então eu vou copiar aqui, ó. Aqui não dá para fazer isso, tem que selecionar e clicar em Ctrl C para copiar. Eu vou voltar aqui na personalização adicionada. E bem no final, antes do último parênteses, vou colocar uma vírgula. E ele já aparece aqui, ó, column type, tipo da coluna. Você já consegue modificar, não são todas as expressões que você consegue fazer isso, tá? Mas tem muitas que você consegue. Sempre que aparecer column.type, significa que você consegue alterar o tipo da coluna sem precisar criar uma etapa de tipo alterado. E eu vou colar aqui, ó, o type text. E aí o que ele vai fazer? Nesta etapa ele já altera automático para texto. E aí eu posso excluir esse tipo alterado do 1 que ele criou. E ele já está formatado como texto sem eu precisar criar uma nova etapa. Bacana isso, né? Vamos continuar. Clica na coluna data. Agora eu quero adicionar semana. Semana do ano. Pô, para semana é a mesma coisa. Eu não tenho S1, S2 ou W1, que é normalmente utilizado, né? Week 1, Week 2, que é normalmente utilizado. Pô, como é que eu faço isso? Eu faço a mesma coisa aqui da personalização adicionada. Então significa que eu posso copiar essa fórmula e colar? Posso. Então eu clico na engrenagem.
copio a formulazinha que nós acabamos de fazer, vou na última etapa, que eu acabei de aplicar, e vou clicar em personalização, quer dizer, coluna personalizada. Vai abrir nova janelinha. Eu vou chamar agora de nome da semana. Vou colar a minha formulazinha que eu coloquei. Essa fórmula, o que ela faz? Ela concatena a letra Q com o trimestre. Agora eu não quero isso, eu quero concatenar a letra W, ou se você utiliza em português a letra S, né, de S1 e S2. No caso eu vou utilizar o W de week. Então eu vou concatenar a letra W. Ao invés do trimestre, vai ser a semana do ano. E aí eu simplesmente eu posso escrever dentro do colchetes semana do ano, ou eu posso apagar o colchetes e o texto que está dentro desses dois parênteses e dar um duplo clique aqui em semana do ano que ele faz a mesma coisa. Ao clicar em OK, aqui ó, W1, 2, 3, assim por diante. E a mesma coisa, eu venho aqui no finalzinho, antes do último parênteses, vírgula, type text. Já alterou para texto. Bacana, né? Muito bom isso. Vamos continuar. Data. Agora eu quero adicionar aqui o dia. Então, dia 1, dia 2, ele já adicionou ali automaticamente. Volto para a coluna data. E para finalizar, o nome do dia. Nome do dia. Ele já trouxe aqui, ó. Segunda-feira, terça-feira e etc. E olha que interessante. Pô, eu não quero que apareça por extenso janeiro. Eu só quero que apareça a abreviação Jan. Jan, Feb, Mar. E segunda, eu não quero que apareça segunda-feira. Eu quero que apareça só segue, ter, qua, quis e assim por diante. Consigo fazer isso de forma automática para toda vez que dados forem adicionados ele ajustar automaticamente isso? Eu consigo. Muito simples. Nós já vimos como fazer isso. Não vimos. Perdão, não vimos. Nós vamos fazer agora. Tá? Que é o quê? Eu quero que ele mostre tanto na coluna nome do mês como nome do dia somente os 3 primeiros caracteres de cada uma delas. Cada letra, perdão, cada letra dentro dessa célula é um caractere. Então eu tenho janeiro, o J é um caractere, o A é o segundo, o N é o terceiro, assim por diante. Eu quero que ele vá até o terceiro, tanto no nome do mês quanto no nome do dia. Então, se clico no nome do mês ou no nome do dia, tanto faz, seguro Ctrl e seleciono outra coluna para ter as duas. Venho na guia transformar e extrair primeiros caracteres. Quais primeiros caracteres? Os 3 primeiros. Que aqui em janeiro seria o JAN, em segunda o SEG, em terça TER e assim por diante. Olha que interessante. E já deixou ali, ó. Jan, Feb, Mar e assim por diante. E para complementar, eu quero que a primeira letra seja maiúscula, porque ele trouxe por padrão minúsculo. Então eu quero que o J em janeiro seja maiúsculo, o F em fevereiro seja maiúsculo, em segunda-feira o S seja maiúsculo, assim por diante. Continuando com essas duas colunas selecionadas, eu venho aqui em transformar, formato, colocar cada palavra maiúscula. Esta função, o que ela faz? Ela pega cada letra que você tem dentro da sua linha, da sua célula, e ela vai colocar maiúscula. Então vamos supor, teria o nome ali. Vou dar um exemplo, tá? Um país chamado República Dominicana. Existe, né? E estivesse como tudo minúsculo. Eu tenho República, espaço Dominicana. Então, duas palavras que formam um nome. Então, ele colocaria da República Dominicana o R de República, maiúsculo, e o Dominicano o D, maiúsculo. Então, é isso que ele faria. Nesse caso, como eu só tenho uma palavra, que é o Jean, Feb, etc., ele só vai colocar o primeiro. Então, olha o que ele fez ali, ó. Colocou a primeira letra maiúscula aqui, tanto no nome do mês como no nome do dia. E com isso, você já tem uma tabelinha completa com a data, ano, mês, nome do mês, trimestre, nome do trimestre, semana, nome da semana, dia, nome do dia. E você já pode fazer as análises, depois das vendas por vendedor, etc., em cima de todos esses parâmetros. E na tabela de vendas, basta ter somente a data. Porque como ela vai estar relacionada com esta tabela que mais à frente eu explico para vocês, você vai conseguir analisar com todos esses parâmetros. Maravilha? Então, para não levar essas tabelas, ok? Lá para o Excel, porque nós iremos trabalhar dentro do Power Pivot, nós iremos clicar aqui na setinha para baixo de fechar e aplicar,
fechar e carregar para. E aqui nós iremos selecionar apenas criar conexão e vamos marcar adicionar estes dados ao modelo de dados. Por quê? Porque nós conseguiremos trabalhar dentro do Power Pivot com essa tabela que nós criamos. Então, toda tabela, toda consulta que nós criarmos, quando nós clicarmos em fechar e aplicar, para. E marcarmos apenas criar conexão e adicionar estes dados ao modelo de dados, nós poderemos relacionar esses dados e fazer fórmulas utilizando a linguagem DAX aqui dentro do Power Pivot. Maravilha? Então, quando eu clicar em OK, ele não vai criar nenhuma planilha, ele não vai adicionar nenhum dado em nenhuma tabela, mas ao lado direito, ele vai adicionar as conexões que foram criadas. E ele vai, assim que terminar de carregar, ele vai aparecer conexões adicionadas. Como eu adicionei ao conjunto, ele já carregou, mas ele não aparece em nenhuma planilha. Maravilha? Vamos salvar para não perder o que a gente fez, né? Ctrl B, eu clico no disquetezinho para salvar. E na próxima aula nós continuaremos ali trabalhando com os outros exemplos. E eu trouxe esses exemplos porque a gente já vai juntando funções distintas para chegar no objetivo final. Porque você não vai utilizar isoladamente somente uma função dentro de uma consulta. Muitas vezes você vai utilizar 6, 7, 8, 10 funções de limpar, de adicionar coluna, de remover, de criar condicionais, de transpor, etc. Então, eu já quis dar exemplos um pouco mais avançados, nem tanto, né? Mas já para vocês entenderem como que vai funcionar esta questão. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e vejo vocês na próxima aula.